irmãos, prazer estar novamente com os irmãos nesse domingo. A gente está aqui nessa live e nesse culto com o irmão José Isídio. Seja bem-vindo, meu querido, que Deus te abençoe. Uma boa tarde. A irmã Eusemir Chamarelli também aqui, graças a Deus. Que Deus te abençoe, querida. A paz de Cristo, a missionária Eusemir. E hoje a gente vai estar aqui meditando em umas palavras que estão no livro de João, no capítulo 12. João 12. Amém? Uma tarde calorenta aqui no Rio de Janeiro, mas que Deus é tão maravilhoso que agora começou a vir uma brisa suave, né? Graças a Deus, nós estamos aqui do lado de fora, ao ar livre. E aqui no capítulo 12 de João, versículo 44, diz o seguinte: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, não em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, não rejeita as minhas palavras. Tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas pelo Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei o seu mandamento, que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai o tem me dito, assim falo. Então a gente vai meditar um pouquinho nessa palavra que Jesus falou, né? Muita gente quer ver a Deus, diz: mas se Deus existe, por que a gente não pode enxergá-lo? Mas Ele se fez carne, Ele se fez visível. Moisés, né? O profeta Moisés, aquele profeta, o maior profeta do Antigo Testamento, aquele que trouxe a lei de Deus ao povo judeu, ele quis ver a face de Deus, e Deus falou com ele que se ele o visse, tá? A gente vê lá em Êxodo, Deus falando: olha, se você me vir, Moisés, você não vai aguentar, você vai morrer, então eu vou ficar de costas, vou passar, a minha glória vai passar por ti, para que você possa não me ver face a face, porque nenhum homem poderia ver a Deus e resistir, né? Qualquer homem que visse a Deus face a face, fatalmente morreria, porque somos pecadores, somos pequenos, a nossa estrutura é pó. Imagina ver a glória de Deus, se a gente, a gente aqui tão pequenininho, a gente tem nem noção do tamanho desse universo, todas essas galáxias. Deus é muito maior do que tudo isso. Mas Ele permitiu que Moisés visse a sua glória. E aí, como que Deus poderia se manifestar ao ser humano, à sua criatura, ao seu ser amado, que Ele criou como sua imagem e semelhança, se esse ser humano não pode vê-lo, né? Pela fé. E a fé sempre foi a forma de um homem ver a Deus, crendo nele, crendo no seu Criador, unindo seu espírito ao espírito dele, e assim vendo através dos seus feitos, dos seus milagres. Mas Deus não ficou só aí. Se Ele sempre teve vontade de se manifestar àquele que o ama, ele tinha vontade de aparecer sim, mostrar sua face. Só que nós somos barro e a gente perece. Então Ele fez uma obra completa. Ele mandou seu Filho Jesus Cristo para mostrar a sua face em carne. E olha só o que Jesus fala, né? Quem crê em mim não é em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Que maravilha! Como que o homem não viu a Deus? Claro, aqueles que tiveram a possibilidade de estar aqui, de estarem vivos, quando na mesma época que Jesus veio em carne, eles viram o próprio Deus em carne. Ali era a imagem do Pai agindo, né? Não só através das suas atitudes, das suas palavras, mas também a sua glória refletida na sua face. Ele se fez homem e habitou entre nós para que nós pudéssemos ver a glória do Pai. E aí, mas qual o propósito disso? Será que Jesus só queria mostrar, né, Deus através dele, de forma física? Olha aqui, olha, eu sou Deus encarnado. Não, muito mais além. O plano de Deus é completo, perfeito, né? Deus,
Ele fez o seu plano perfeito. Olha o que ele diz aqui: eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O que é trevas? Apaga a luz aí na sua casa, no dia, né, que tiver à noite, no escuro. Vê se você consegue encontrar alguma coisa. Se tiver realmente nem um facho de luz, veda tudo, você não vai encontrar nada. E o mundo, quando ele não tem a luz de Deus, entendimento do Espírito Santo, ele não consegue encontrar razões, motivos. O ser humano, quando ele não tem um entendimento do que ele veio fazer aqui, se ele não entender que ele é criatura de um Deus poderoso que o fez com um propósito. Por isso que tantas pessoas ficam sem objetivos de vida e às vezes se perguntam: o que eu estou fazendo? Para onde que eu venho? Para onde eu vou? Né? De onde eu vim? São respostas que não tem, aliás, são perguntas que não têm respostas se a gente não entender o propósito de Deus, que existe um Criador, que existe uma mente, uma inteligência, que existe alguém que criou todo um plano para nós. Nós falhamos no meio desse percurso, nós perdemos a glória, né? Nós perdemos o contato com Deus quando a gente deixou o pecado entrar, quando a gente deixa a nossa vontade prevalecer. Mas olha só, acender a luz, né? Quando você acende a luz dentro da sua casa, você consegue enxergar, você consegue achar onde estão as coisas, né? Porque se a luz estiver apagada, ainda que esteja na sua frente, você não vê. E muitos estão assim porque ainda não entenderam o propósito de Cristo, o plano de Cristo. O mundo que está desligado de Cristo, de Deus, ele está em trevas, porque ele não consegue ver o que está ali óbvio na sua frente. Muitas vezes uma coisa óbvia. Mas qual é o propósito da minha vida? Para que eu estou aqui? Você está aqui, eu estou aqui para conhecer a glória de Deus, para ver a Cristo, para ver como Deus quer que nós sejamos através de Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, para entender que a gente tem que amar, que a gente tem que respeitar a Deus, os seus mandamentos, ter relacionamento com Deus, entender que nós não estamos sozinhos no universo, mas que Deus criou tudo para nós e para amar o nosso próximo. Então ele fala o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. No momento quando Jesus entra na nossa vida, que a gente começa a ver o exemplo de Cristo, a gente começa a observar a Cristo, ouvir as palavras de Cristo, é como se acende uma luz na nossa vida, né? Ele é a luz. E a gente consegue entender. Se alguém ouvir as minhas palavras, versículo 47, e não as guardar, eu não julgo. Jesus falou isso aqui nesse momento. Por quê? Quando ele não veio para julgar o mundo. No tempo da graça, nós estamos agora em que tempo? No tempo da graça, do favor imerecido. Jesus ressuscitou e agora é o tempo apropriado da salvação, onde o evangelho está sendo pregado para que as pessoas entendam que precisam de Deus, que precisam se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, precisam se aproximar de Deus, né? E aí, esse é o tempo da graça. Neste momento, começou lá na obra redentora da cruz, quando Jesus morreu e depois ele ressuscitou por nós, iniciou-se o tempo da misericórdia, da graça de Deus, onde a gente recebeu a Cristo, deixou a luz dele entrar na nossa vida, a gente tem o perdão, a gente se arrependeu dos nossos pecados, Jesus perdoa, ele não nos julga, ele não vai nos julgar: olha, você não tem mais jeito. Não, o seu pecado pode ser, né, muito, muito grave, mas se você se arrepender de verdade, né, se arrepender com sinceridade, não querer mais fazer o mal, mas obedecer a Deus, você está perdoado pelo sangue de Jesus. Então a gente está nesse momento. Então a gente não está no momento de ser julgado. E aqui Jesus falou: eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. A gente sabe que isso aqui é um tempo, porque o mesmo Jesus que falou que não vim para julgar o mundo, ele falou que ele virá. Ele vai voltar. Lá em Mateus 25 ele já diz o seguinte: que ele vai voltar e ele vai apartar os bodes das ovelhas. Aí nesse momento ele será o juiz. Mas até o momento ele ainda é o advogado, aquele que defende, aquele que através do seu sangue perdoa. Quem me rejeita as minhas palavras, já tem quem o julgue, né? Então as pessoas no tempo da graça estão rejeitando aquilo que Jesus pregou. Jesus ainda não está julgando, ele ainda está ali com os braços abertos para aquele que se arrepender. Mas se a pessoa não quiser se arrepender, ela já vai ter quem o julgue. Quem é? As próprias palavras de Cristo.
aquilo que ele já deixou registrado, não é? Que aquele que não crê será condenado. Então, a pessoa vai ser julgada pela sua falta de arrependimento, pela sua falta de temor a Deus, pela sua falta de fé. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia, ele avisando que ele agora é o que defende, é o que perdoa, mas ele virá como aquele que vai julgar no último dia. O que eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. E sei que o meu mandamento é vida eterna. As coisas que eu vos falo, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim o falo. O que a gente vê aqui, né? Não adianta a gente criar filosofias de salvação, meios, objetos, talismãs para se aproximar de Deus, para achar que, né, a gente vai ser, tá mais espiritual, porque isso não funciona. Tá bem claro que Jesus é o único meio que nos aproxima do Pai, Deus, o Criador. Ele é o único intercessor. Se você ouvir a palavra de Cristo, você vai estar ouvindo a palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. E a gente continua aqui, eu vou dar um pulinho aqui, e eu vou lá no versículo 31. Ele continua instruindo os seus discípulos, né? O Mestre Jesus. Depois que ele passa a Páscoa, aqui tem toda uma história, né? Que ele senta com os discípulos, ali o traidor, que é Judas, né? Foi indicado. Eu não quero agora me deter nessas palavras, eu quero tirar esses ensinamentos de Cristo para nós, como se nós, né, estivéssemos ali sentados com ele, ouvindo falar à mesa. Quando saiu Judas, né? Ali daquele momento que ele estava sentado ali com os 12, Jesus então falou àqueles que estavam ali na mesa, né? Ele falou o seguinte: quando saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem, Deus foi glorificado nele. Perdão, aqui não é a parte em que Judas estava traindo Jesus ainda não, que ele ia trair não, mas era o momento que Pedro lavou os pés, lavou os pés de Jesus. Está bem mais à frente essa outra passagem. Foi o momento que Simão Pedro lavou os pés de Jesus. E aí ele repreendeu ele porque falou para Jesus, não lava os meus pés não, porque quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? E Jesus teve que repreender Pedro. Não, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então, continuando no versículo 31, eles ainda sentados ali, Jesus ensinando, ele falou o seguinte: agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. O que eu disse aos judeus também agora vos digo: a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que interessante, né? O que é a glória de Deus na vida de uma pessoa? Hoje a gente tem um evangelho que mostra assim, a glória de Deus é que a pessoa está próspera, está enriquecendo, porque está tudo dando certo para ela, é bênção pura. Não quer dizer que não seja, não quer dizer que, claro, Deus faz milagres. Mas aí você vê aquele irmãozinho passando por tribulação, mas ele está em pecado, a glória de Deus não está na vida dele. Mas Jesus também falou que aquele que fosse o seu discípulo passaria por tribulações, não é? E seria perseguido como ele foi. Então isso não quer dizer que a glória de Deus é só a bênção, é só um milagre, é só estar em vitória, é só vitória. Porque há momento que não é só vitória, há momento que vem a tribulação. Mas o que é a glória de Deus, né? Qual é a glória de Deus? A glória de Deus na vida da pessoa, olha aqui, olha.
Novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, também ameis uns aos outros. Como é que se pode ver a manifestação da glória de Deus, aquela face que tanto, né, Moisés queria ver e viu em Cristo? Como a gente vê Cristo, né, através do amor de Deus. Como é que se reconhece um discípulo de Cristo? Através do amor de Deus, do amor, né? Hoje se fala muito em amor, mas assim, as pessoas dizem, eu te amo, é muito fácil falar eu te amo, né? Todo mundo ama todo mundo, mas como é que a gente vê o amor de Cristo na vida dos discípulos de Cristo? É no momento em que aquela pessoa precisa de você, é no momento em que você vai àquela pessoa que não tem nada para te oferecer, e você não tem interesse nela, né? Você não tem nenhum interesse de receber nada dela. Você tem interesse de simplesmente abençoar a vida dela. O amor, verdadeiro amor, é a marca do cristão. É a glória de Deus. É assim que me conhecereis, né? Foi o que Jesus falou. Como que pode conhecer que vocês são discípulos? Se tiverdes amor uns aos outros. Como que alguém pode odiar e dizer que ama a Deus? Ele vive odiando. Se ele quer destruir, se quem veio para matar, roubar e destruir é o maligno, não é? Então, o amor de Deus, essa é a marca no cristão. Não é o amor que a gente tem naturalmente, porque nós humanos, a nossa tendência não é amar, né, sem condições. Nós amamos aquele que nos faz bem, nós amamos aquele que é nosso amigo, nós amamos aquele que também nos ajuda, mas é difícil amar aquele que não tem nada para oferecer ou aquele que até nos fez mal. É nesse momento que a gente vê se realmente a glória de Deus está na vida da gente, se a gente é discípulo. Porque Jesus, ele amou o próximo, né, nós, as criaturas, que ele chama de próximo, sem eles terem nada para oferecer, ainda mais aqueles que ele sabia que iriam lhe crucificar, queriam dizer que preferiam Barrabás. Aqueles que não tinham nada para dar a Jesus, eles não tinham nada, nada. Eles só tinham o quê? Eles só tinham, muitas vezes, interesse em que Jesus fizesse alguma coisa por eles. Muitos ali só iam a Jesus pelos milagres, mas Jesus não deixou de morrer por eles, não deixou de oferecer o perdão. Isso é o amor, que agora está sendo manifestado através da graça, que vai, mas o amor de Deus, ele vai ser, então todo mundo vai ser salvo. Mas Deus é justiça, e vai chegar um momento que ele vai julgar, porque se ele não tiver o amor para julgar o que está errado, ele também está deixando de amar aquele que ele, né, que está fazendo aquilo que é justo. Então ele está sendo injusto, e amor vem junto com justiça. Se eu sou injusto com aquele, não é, que merece o meu amor, então eu também não estou amando plenamente. É uma balança que só Deus tem, só Ele consegue manejar da forma perfeita. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele ama, mas um dia Ele vai julgar. E não é porque Ele é amor, Ele vai deixar de corrigir, ou de um dia deixar que a pessoa colha o fruto da sua escolha. Por isso que existe o julgamento final. Mas o amor de Deus é tão grande, então por que Ele não vai perdoar aquelas pessoas todas mesmo? Aquela que matou, mas ela matou alguém que ele amava também, e aquela pessoa também, não é, merecia o seu amor. E cadê a justiça para balancear o amor? Não é? Mas ele também feriu os seus princípios e o afastou. Então, na verdade, a pessoa que afasta a Deus dele mesmo, ele fere seus princípios e fere os princípios em relação ao seu próximo. Voltando aqui, só para a gente terminar, que aqui Jesus estava ensinando todas essas coisas, né, sobre esse novo mandamento, aqui retificando, né, não era a ocasião da ceia, perdão, era a ocasião em que ele lava os pés, né, na festa da Páscoa, assim, né, mas não era da ceia quando ele estava, por dizer, crucificado ainda, mas era na festa da Páscoa, quando ele estava com os discípulos, né? E aí o diabo já tinha entrado no coração de Judas e ele ia trair Jesus. E aí ele falou o seguinte, né? Sabendo que o Pai tudo confiava às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta, era a ceia, e ele tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha e cingiu com ela. Depois deitou água na bacia e passou. Essa é a parte que eu gostaria de
enfatizar, né? Ele tirou a água da bacia e passou a lavar os pés aos discípulos. Quando a gente falou do amor lá na frente, aqui, né? Quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos nessa ocasião, Jesus, ele sempre foi um mestre que ele ensinava com exemplos práticos. Então ele sentou aqui e o que ele fez? Olha só, ele falou de amor, mas ele deu um exemplo prático. Qual era o exemplo prático que ele deu? Ele deitou água na bacia e passou a lavar os pés, enxugar com a toalha que estava cingida. Ele lavou os pés dos seus discípulos. O que ele estava mostrando ali? Eu estou mostrando que o Deus glorioso, eu que sou, né, Deus em forma de homem, eu estou me humilhando aqui, né, uma humilhação, sendo humilde, melhor dizendo, eu estou sendo humilde aqui, e eu estou lavando os pés das minhas criaturas. Olha só que coisa, né, eu estou lavando os pés da minha criatura. Como é que o ser humano pode querer um passar por cima do outro? Como é que você, nós vamos querer, né, que o outro, ser melhor que o outro, querer que o outro nos sirva, sempre querendo do outro, querendo mais e mais e mais, e não nos doamos também, né, seguindo esse exemplo de amor de Cristo? Como é que a gente não se doa? Se Jesus, ele, sendo Deus, ele mesmo se rebaixou, né, veio a categoria de homem, sendo Deus, e lavou os pés do ser humano. Olha que coisa interessante, né? E ainda por cima enxugou. E aí, olha como a gente né? Como é que Pedro, ele nos representa a gente, né? Simão Pedro achou um absurdo. Tu me lava os pés a mim? Ele estava certo assim na nossa ótica. Mas não era isso que Jesus não estava querendo simplesmente dizer que ele estava lavando um pé, gente, né? Pedro via com a ótica humana que a gente vê, mas o que Jesus estava dando um exemplo, ele não estava entendendo, ele só via com os olhos carnais. Por que você vai lavar meus pés? Né? E Jesus falou: olha, o que eu estou fazendo agora você não compreende, você vai compreender depois. Não, você nunca vai lavar meus pés, Jesus. E se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí, a gente tocou aqui, né? Ele tocou profundo. Como Jesus sempre toca profundo. A pessoa que mais pode tocar profundo na nossa alma é Cristo. A gente pode ter muitas pessoas que podem falar coisas pra gente, muitas situações, mas é Jesus que consegue ir lá no fundo da gente, né? Por mais que o profissional da psicologia seja um ótimo profissional, e a gente sabe que muitas vezes a gente pode recorrer, que não está errado, mas só a palavra de Jesus tem o poder realmente de tocar no nosso coração e fazer uma mudança completa, sabe? De conseguir lá prescrutar aquilo que está mais lá no interior mesmo. E aí, o que Pedro falou? Não, somente meus pés, hoje minha mão, minha cabeça, meu tudo. Jesus tocou lá no fundo de Pedro, porque Pedro, por mais que ele fosse uma pessoa totalmente assim, às vezes inconveniente, e que não conseguia ver o óbvio, como nós somos, gente. Ele estava ali na ceia, né? Tava ali, realmente era ceia, ali aquela ceia onde eles estavam reunidos ali para Páscoa e preparando realmente Jesus ali para a sua morte, né? Jesus já mostrando isso. Aí o que acontece? Jesus estava ali analisando aquele interior daquele coração de Pedro. É como se fosse eu e você. Eu acho que você e eu, se estivéssemos ali naquela situação, a gente ia ter a mesma atitude. Como é que pode, Jesus, você lavar os meus pés? E não entender. A gente às vezes não entende o que Jesus está fazendo na nossa vida. Sabe, às vezes tem situações que estão tão claras diante de nós, e Deus está mostrando: olha só, sou eu te fazendo entender que é hora de, como eu fiz, me humilhei, me abaixei, fui até você, é hora de você demonstrar o meu amor. Dói pra gente, dói. A gente fica sem entender como Pedro ficou, porque ele mesmo, Pedro, talvez ele não queria lavar os pés dos outros discípulos. Talvez ele mesmo, vou lavar o pé do Judas, por exemplo, né? Mais tarde ele poderia pensar, né? Poxa, eu vou lavar o pé de tal fulano que às vezes a gente se estranha. Mas Jesus, ele via que cada um deles tinha um defeito. Jesus conhecia o coração mais até do que o Pedro, ele conhecia o coração deles, que era amigo, mas Jesus conhecia por dentro. E
mesmo assim, sabendo de todas as falhas, todas as incredulidades, todas as possibilidades deles negarem o nome de Cristo diante da perseguição, Jesus desceu e foi ali, se inclinou e lavou os pés dele, mostrando que eu vim para mostrar a vocês que eu me importo com vocês, com meu amor. Que Deus se importa com amor com vocês. Isso é exemplo para nós. Pedro, se você não deixar eu lavar o teu pé, você também não vai ter parte comigo, porque você vai ter que fazer a mesma coisa na tua vida. Não é lavar o pé, mas muitas vezes se inclinar. Muitas vezes deixar que uma situação que você não, queria estar por cima, você vai ter que, você às vezes está até certo, mas você vai ter que se inclinar e perdoar para seguir em frente. E aí ele falou: pode lavar tudo então, Jesus. Eu vou terminando aqui, tá? E Jesus: não, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Ou seja, aquilo ali era simbólico. O que ele quis dizer? Vocês já estão lavados por mim. Na verdade, a minha palavra já imergiu vocês. Agora vocês têm que endireitar os caminhos, ir lavando os pés, endireitando o caminho. Eu já estou, vocês já estão em mim. Vocês já se banharam em mim. Eu sou a palavra, eu sou a água. Vocês já estão, mas ainda é necessário lavar os pés, ou seja, entender, colocar as minhas palavras nos vossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Era o que Jesus estava querendo mostrar ali. Ora, estás limpo, mas não todos. Já estava, mostrando Judas, que Judas, ele, já estava dando um indício de quem seria o traidor ali. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. É uma coisa interessante, é uma lição então interessante. Eu vou parar por aqui hoje, porque tem outras pessoas para trazer a palavra, Então, é uma lição interessante aqui. O que ressaltar mais do que a ocasião aqui, mas o que Jesus quis dizer com isso, Que prática, ele é a luz do mundo. Mas como é que ele é a luz do mundo? Acendendo, nas trevas, através do quê? Do seu amor e do seu exemplo. E assim como ele acendeu, ele sendo a luz, nós também, por isso que ele diz: seja a luz, temos que seguir o seu exemplo. Temos muitas vezes que fazer aquilo que a gente não quer. A gente tem que relevar certas coisas e a gente tem que entender o que Deus quer que a gente faça em relação ao nosso próximo. Mas ao mesmo tempo, olha só o que ele falou. Nesse momento, ele é o nosso. Nesse momento, ele não veio para julgar, ele é o nosso advogado. Mas a gente tem uma ressalva, Esse amor que hoje ele está nos cultivando, que ele está nos motivando a ter pelas pessoas, não é que ele vai terminar, mas ele vai dar lugar ao complemento do amor, que é a justiça, amém? Quando ele vier julgar esse mundo. E enquanto nós estamos aqui, somos a luz do mundo, Ele é a luz do mundo através de nós agora, através de nós, amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco nessa live também, todos que estão aqui. Eu vou passar a palavra agora para a nossa obreira Elizabeth, amém?